Eclesiastes 12, dos versos 9 ao 14. Hoje nós iremos encerrar, né, vó? A vó ficou triste. Então nós iremos encerrar o nosso tempo. Hoje, sermão de número 24. Tempo bom que nós passamos com Salomão, né, com Deus. E aí no próximo domingo nós já iniciaremos o livro de Tiago, a carta de Tiago, e nós vamos ver nos mínimos detalhes, né, todos os capítulos, todos os versos. Nós iremos entender, nós iremos saborear aquilo que o irmão do Senhor escreveu para nós. Imagina, você tem uma carta escrita pelo irmão de Jesus, alguém que viveu com Jesus, cresceu com Jesus, e ele escreveu para nós. Isso é maravilhoso. Então, Eclesiastes capítulo 12, dos versos 9 ao 14. Diz assim a palavra: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida, e pedimos para que o Espírito Santo do Senhor possa levar a palavra do ouvido ao coração. O Senhor é o único que pode transformar, salvar, redimir, santificar, convencer, e usa a Tua palavra, Pai, para que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é eficiente, ela é suficiente, ela é inerrante, é tudo aquilo que nós precisamos, a autoridade máxima, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Salomão aqui, ele encerra a carta, encerra seu livro, encerra a sua sabedoria, encerra o tempo precioso conosco. Mas nós vimos no verso 8, ele encerra, né, a porção de Eclesiastes da maneira que ele começa: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, ele termina o livro aqui no verso 8, e se você depois quiser estudar mais o livro de Eclesiastes, uma das marcações no livro de Eclesiastes, ou quando ele vai mudar de assunto, é vaidade de vaidades. Então, toda vez que tem vaidade de vaidades, ele muda de assunto, ele vai para uma próxima sessão. Então, Salomão aqui, ele usa esse recurso literário para dar ênfase àquilo que ele vem falando para mim e para você, em todos esses 12 capítulos, em todas essas sentenças que ele dirigiu para nós. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, Salomão, meus irmãos, ele quer manter vivo na minha memória e na sua a verdade de que a vida, ela é vapor, a vida é frágil, a vida, ela é efêmera, a vida, ela é passageira, a vida, ela é uma constante incerteza. Você não tem garantia que você vai estar aqui amanhã, você não tem garantia de que você vai estar daqui a algum tempo. Nós temos umas certezas, né, nas nossas vidas, e algumas dessas certezas Salomão traz para nós aqui, e uma hoje ele vai querer evidenciar, porque uma eu e você já sabemos, embora nós não reflitamos nela constantemente, mas uma verdade que ele encerra o livro aqui, talvez você nunca refletiu nela, e essa é a melhor e a maior de todas as verdades, e ele quer encerrar trazendo a memória para mim e para você. Ele está querendo manter vivo a vaidade da vida. Não adianta você querer buscar respostas debaixo do sol, não adianta você buscar sentido debaixo do sol, não adianta você buscar a vida debaixo do sol, porque você não vai encontrar.
Ele apontou para nós e vem apontando que debaixo do sol você só encontra dor, tristeza. Mas acima do sol nós encontramos o sol da justiça. Nós encontramos a solução, nós encontramos a vida, nós encontramos a eternidade. E aí, a partir do momento que eu e você olhamos acima do sol e cremos naquele que habita acima do sol, a vida debaixo do sol, ela passa de maneira mais agradável. E aí eu e você podemos aproveitar, né, as delícias da vida com alegria, porque tudo vem de Deus. E aquilo que é bom, eu e você aproveitamos para a glória de Deus, reconhecendo que Deus foi quem deu, que Deus é quem faz. Então, Salomão quer manter vivo na minha mente e na sua: a vida sem Cristo, ela não é nada. Ela é cheia de dor, cheia de incerteza, cheia de insegurança, cheia de ansiedade, cheia de medos. Porque somente Cristo, meus irmãos, Ele traz para nós a convicção de coisas que nós não sabemos, de realidade que nós não conhecemos. Cristo é tudo que eu e você precisamos. Cristo é tudo que eu e você devemos crer e viver para Ele. E assim é a vida. Salomão está querendo manter vivo na nossa memória. É impossível agarrá-la, porque antes que eu e você percebamos, a vida já se foi, ela se dissolve no ar. Nós olhamos para trás e não parece que você já fez 40, que você já passou dos 30, que você já está ficando velho, e você esquece que você não tem mais o mesmo vigor, o mesmo corpo, e você só lembra quando você vai pegar algo pesado, quando você se arrisca a subir num telhado, quando você se arrisca a varrer um quintal grande, quando você se arrisca a pegar uma ferramenta e fazer um pouco de esforço que você não está acostumado, e você vê que as suas costas, seus joelhos, as suas articulações não são mais a mesma. Você está ficando velho, e você percebe que a vida já se passou, e você não percebeu. Um dia você olha para os seus filhos sentados no sofá, e eles estão com as pernas para fora do sofá. Eles cresceram. Antes eles cabiam num cantinho do sofá, e você podia deixar lá e eles nem rolavam, mas hoje o sofá é pequeno para eles. Você chegava em casa, os filhos estavam lá, era certeza. Hoje alguns de nós não sabemos aonde os nossos filhos estão. Eles criaram asa, a vida passou e nós não percebemos muita coisa, mas Salomão está querendo mostrar para nós e relembrar, para que eu e você mantenhamos vivo na memória. E ele vai falar aqui de duas coisas extremamente significativas e as duas coisas mais importantes da minha vida e na sua. Então, meus irmãos, nesses versos restantes aqui, Eclesiastes vai trazer para nós, como ele tem trago verdades lindas, belezas, para nós nos deleitarmos. E esses versos do 9 a 14 aqui, alguns estudiosos, eles vão tentar nos convencer de que não foi Salomão que escreveu. Alguns maus estudiosos, alguns que deixam na caminhada do seu estudo das Escrituras alguns pressupostos importantíssimos. Mas alguns vão dizer que Salomão, ele não terminou esse livro, ele termina no verso 8. Simplesmente pelo fato de que ele começa o verso 9 na terceira pessoa. Ele vai dizer, o pregador, ele. Mas isso não é verdade. Salomão é quem escreve do começo ao fim. Salomão, o sábio, filho de Davi, é quem termina aquilo que ele começou de maneira gloriosa, de maneira sábia, de maneira majestosa. Nós não devemos esquecer que ele é o sábio, ele tem recurso literário, ele sabe escrever, ele sabe mudar a escrita, a forma, ele é o sábio, ele tem a sabedoria de Deus, ele tem a sabedoria dos homens. Então, um comentarista que eu li, ele vai dizer que Eclesiastes nos disse o que o pregador tinha a dizer, agora o livro nos diz como ele disse. Por isso que ele começa em terceira pessoa, agora é a visão do livro como um todo.
Porque até então nós temos visto e vivido junto com Salomão as suas experiências pessoais, né? Nós temos participado da vida de Salomão. Então, ele começa e ele vai dizer dos versos 9 ao 11: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Verso 11: as palavras do sábio são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Então, meus irmãos, tudo que Salomão disse até agora, embora, como nós vimos, seja produto de suas reflexões e esperanças e experiências, o texto, no final do verso 11, vai dizer que vem diretamente do trono de Deus, o único pastor. E aqui ele se refere a Yahvé. Aqui ele se refere a Deus Todo-Poderoso. Salomão não fala dele mesmo. Salomão não fala porque ele é sábio. Ele fala porque ele é um homem que agora, no final da vida, ele entendeu muita coisa. Ele teme ao Senhor, ele ama ao Senhor, e ele quer dividir aquilo que ele aprendeu comigo e com você. Aquilo que o Espírito Santo usou, a sua pena, a sua mão, a sua experiência, a sua sabedoria, para trazer verdades do trono de Deus para mim e para você. Tudo aquilo que Salomão diz para nós aqui, toda essa sabedoria, toda essa instrução, vem dos ensinos diretos do único pastor, de Deus. E ele vai dizer aqui que Salomão ensinou o povo o conhecimento. Meus irmãos, houve cuidado na composição, houve cuidado na pesquisa, no arranjo dos provérbios e de tudo aquilo que Salomão escreveu. Salomão, ele não escreveu de qualquer jeito, ele foi cuidadoso, ele foi minucioso. Como alguém disse, Salomão escreveu com lucidez lógica, tudo que é importante e exige nossa máxima atenção e cuidado está aqui. Ele trouxe para nós, ele escreveu para mim e para você. Então, Salomão, ele começa o livro desenvolvendo o seu tema principal. Ele vai dizer, tudo é vaidade, vaidade de vaidades, a vida é um sopro. Salomão, de maneira contínua, de maneira lógica, depois ele nos conta a história da sua busca pessoal pelo sentido da vida. E nós viajamos com ele, nós aprendemos com ele, né? Salomão, para nos mostrar como viver nesse mundo, ele mostrou para mim e para você a diferença do sábio e a diferença do tolo. Como o sábio vive e como o tolo vive, né? Então, Salomão agora ele encerra seu livro falando sobre aquilo que ele vem trazendo e deixando pegadas. Ele vai falando sobre morte, sobre como morrer. E isso é uma verdade que constantemente eu e você nos lembramos. Nós vamos morrer. Mas uma verdade que Salomão vai mostrar para mim, para você, que talvez você esqueça ou não reflita constantemente, é que eu e você temos uma audiência com Deus. Além de eu e você morrermos, nós iremos encontrar com Deus. Você está preparado para essa audiência? Você está preparado para esse encontro? São duas realidades, duas afirmações inegáveis, irrevogáveis, com data marcada. Eu e você não sabemos. Por isso que Salomão quer despertar em nós a lembrança, quer despertar em nós a memória esquecida, a memória que vai sendo lotada por coisas dessa vida e faz com que eu e você esqueçamos da melhor notícia de todas e da verdade que nós não podemos correr. Você irá morrer, eu irei morrer, e eu e você iremos encontrar com o Criador. Isso nunca deve ser perdido de vista. Isso deve ser lembrado por mim e por você todos os dias. Porque os nossos cabelos estão embranquecendo como amendoeira, né? Ele discorre na poesia. Nossos braços estão ficando fracos. Nossas pernas estão enfraquecendo. Nossas mordeduras estão cada vez mais abaladas. A comida tem perdido sabor. A vida está mais cheia de dor.
dor física mesmo, porque nós estamos cada dia nos deparando com a realidade da morte, e todo dia a morte vem lembrar a mim e a você, que nós estamos morrendo. É uma verdade que eu e você não podemos correr dela. Então Salomão, ele usa palavras agradáveis, e ele escreve com retidão, palavras de verdade. E a ideia aqui, meus irmãos, é que Salomão usou palavras que nós precisávamos ouvir, não palavras que nós queríamos ouvir, né? O sábio, meus irmãos, o tempo inteiro ele usou verdades que eu e você precisamos saber. A ideia aqui é que ele nos comunicou verdades perfeitas, ele foi sincero, porque tudo que ele disse veio diretamente do trono do único pastor. Em momento nenhum Salomão ele quis te iludir, ele quis te enganar quanto à realidade da vida. Ele falou assim, eu experimentei de tudo, eu vi tudo, eu ganhei tudo, eu fiz tudo, e nada preencheu. Não busque estas coisas, não faz o que eu fiz, não percorra a trilha que eu percorri, porque lá tem tristeza, tem dor. Não viva olhando apenas debaixo do sol. Eu fiz isso. Salomão, ele usa a experiência de vida dele para mostrar para mim e para você a verdade da vida. Esse mundo é bom, ele é agradável, mas ao mesmo tempo ele não preenche aquilo que só Deus pode preencher. Ele não preenche aquele vazio que eu e você não sabemos o que é, mas nós só preenchemos quando nós encontramos o Cristo das nossas vidas. Aquilo que nós falamos de manhã, nos deleitarmos em Deus. Você já se deleitou em Deus? Você já parou e pensou em determinado tempo da sua vida, ou determinado horário do dia, e adorou, contemplou, se maravilhou, se deleitou no prazer de ser salvo, de ter conhecido a Deus, de ser um filho de Deus, de poder carregar a imagem de Deus, de poder refletir Cristo? Salomão, meus irmãos, ele quer apontar a todo momento que existe algo maravilhoso acima do sol, que é Cristo Jesus, o sol da justiça. Então Salomão, ele não omitiu, meus irmãos, nada para nós. Salomão, ele vem nos mostrando a realidade da vida debaixo do sol. Ele vem mostrando para mim e para você que no mundo caído, ele nunca nos deixou iludido quanto a essa ineficiência do mundo de nos trazer satisfação. Ele vem dizendo que eu tive tudo, eu ganhei tudo, eu fiz tudo, não percorra esse caminho. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Ele sim que preenche, Ele sim que traz vida, Ele sim que traz satisfação, Ele sim que traz gozo, Ele sim que traz alegria. O resto são coisas que sem Deus você não consegue desfrutar. Deus pode encher o seu celeiro de dinheiro, mas se você não tiver o prazer em Deus, o deleite, e saber que Deus te deu aquilo por um propósito maior do que para você gastar, você vai continuar frustrado. Deus pode te dar saúde, Deus pode te dar tudo aquilo que você deseja, mas se você não tiver satisfação em Cristo, sabendo que tudo vem das mãos dEle, a sua vida é um tremendo vazio. A sua vida é sem sentido, porque você corre atrás de alguma coisa que nem você sabe o que é. Porque a sua vida é um fim em si mesmo. Você levanta, trabalha, come, dorme e você repete, e repete. E aí você se frustra porque você não encontrou o sol da justiça que brilhou no seu coração para que você entendesse que a sua vida, ela é bela, ela é maravilhosa. Em meio a toda essa turbulência que Deus coloca. Então, meus irmãos, como um autor que eu li, ele escreveu, ele vai dizer que Eclesiastes, ele vem nos instruindo a mente, comovendo o nosso coração e nos guiando na sabedoria que vem acima do sol. Ele vem falando de Deus, sobre Deus, e para que eu e você conheçamos a Deus. Então as verdades de Eclesiastes são como um aguilhão e um prego nas nossas consciências. Eu e você escutamos aqui coisas que eu e você não queríamos escutar.
Eu preguei coisas aqui que, se eu pudesse escolher, eu não pregaria, porque falou de mim diretamente. Falou diretamente daquele que anuncia, falou diretamente do pastor, da vida, da minha postura. E se eu pudesse, eu não pregaria. Coisas que talvez você não imagina, mas durante a semana no meu gabinete, a consciência ia me ferroando, e eu tentava fugir do texto, e eu assumi um compromisso diante de Deus. Eu tenho que pregar do capítulo 1, do verso 1 até o 12, verso 14. É aquilo que nós vamos fazer com Tiago. Nós iremos nos deparar com as verdades da palavra de Deus, e ela, como um aguilhão, um ferrão na minha consciência e na sua, constantemente ela vai nos machucar, mas trazer a cura. Ela nos vai causar dor, mas vai trazer o descanso. Essa é a palavra de Deus. Salomão não omitiu em nada as verdades que nós escutamos aqui. Tem coisas que nós não gostamos, mas tudo isso que ele falou foi o supremo pastor. Deus usou ele para dizer para mim e para você. Foi Deus quem usou o seu servo, foi Deus quem usou Salomão. Suas palavras funcionam justamente como esse aguilhão, para mostrar para mim e para você a realidade da vida, a realidade debaixo do sol, a realidade do mundo caído, a realidade da poeira do pecado, a realidade de quem quer viver independente de Deus. E as palavras do sábio aqui, meus irmãos, são verdadeiras, e é por isso que causam em nós esse desconforto capaz de levar a mim e a você ao abandono do pecado. É esse desconforto, por isso que Paulo em Coríntios, ele vai dizer que nós devemos buscar a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus é uma tristeza que produz arrependimento. Arrependimento produz vida nova, arrependimento produz mudança, arrependimento produz uma saída para a situação. Mas eu e você somos confrontados com verdades que nós não gostamos. E aqui não sou eu que estou apontando o dedo na sua cara, é o próprio Deus que usa, Salomão, e usa esse vaso de barro para mostrar para nós que a vida debaixo do sol, ela pode ser melhor com Cristo. Ela tem um propósito. Ela pode terminar muito bem ou terminar muito mal, e esse aguilhão vem ferroando a nossa mente, a nossa consciência. Essas ferroadas são para que eu e você possamos olhar acima do sol e enxergar que existe um Deus, e enxergar como nós temos vivido, como nós temos nos portado, como nós temos entregado o nosso corpo, o nosso recurso, o nosso tempo para Deus. E Deus, ele vem nos ferroando a consciência. Por isso que ele vai dizer para Paulo na conversão: Paulo, dura coisas é recalcitrares contra os aguilhões. Imagina quantas vezes o Espírito ferroava a consciência de Paulo, e Paulo se mantinha duro na perseguição da igreja. Quantas vezes, meus irmãos, Deus, ele ferrou a sua consciência, te chamando ao arrependimento, te chamando ao arrependimento, te chamando à confissão, te chamando à confissão, te chamando ao arrependimento, te chamando à restauração, te chamando à nova vida, te chamando à mudança, e você continua com esse coração resistente. Mas a palavra de Deus é esse ferrão que traz vida. Ele não quer nos causar dano, ele na verdade quer nos tirar do dano que o pecado nos causou. Então ele nos cutuca para nos direcionar, ele nos cutuca, nos ferroa para nos transformar. Então, meus irmãos, quando nós pensamos que debaixo do sol encontraremos tudo o que nós desejamos, e que esse mundo irá nos preencher, mais uma vez ele vem com as verdades das Escrituras nos ferroando, trazendo verdades duras, mas reais para nós. E ele vem dizendo para mim e para você: você vai morrer. E eu e você não gostamos de ouvir isso. A vida é passageira. Porque às vezes a nossa vida, ela está tão perdida nas tarefas diárias e nos nossos compromissos com trabalho, com escola, com criança, com filhos, com futuro, com a existência, com a subsistência, que nós esquecemos que isso tudo vai passar. Quantas vezes você se desesperou da vida e você olha para trás e fala: nossa, como eu fui bobo, como eu não confiei no Deus Todo-Poderoso,
como eu desesperei da minha vida, mas Deus me carregou, Deus me trouxe até aqui com a sua mão santa e poderosa. Quantas vezes o Deus a qual Salomão vem falando, para que você observe, para que você creia, para que você se entregue a Ele, para que você se renda a Ele, Ele vem mostrando que Ele é quem salva, Ele é quem resolve o problema, Ele é quem é a solução, Ele é quem é a luz, Ele é quem traz a vida. E às vezes o nosso coração duro vem rejeitando as ferroadas. Assuma as responsabilidades como pai, assuma responsabilidades como mãe, assuma responsabilidades como marido, como esposa, como pais de pessoas que Deus confiou a você. Assuma a responsabilidade como servo na igreja. E viva essas responsabilidades. Porque você tem vivido para Deus ou para você, meu irmão? É uma realidade, Salomão ele vem ferroando a nossa consciência constantemente. Kaiser, chama Kaiser, mas ele não é uma cerveja não, né? Kaiser, chama Walter Kaiser Jr., é um comentarista a respeito disso. Ele vai dizer assim que o objetivo do estímulo aqui, né, o objetivo de Salomão é estimular o preguiçoso à ação. As verdades do Evangelho, meus irmãos, é para que você saia da sua zona de conforto, e não veja isso como maldade de Deus, mas veja isso como graça de Deus, de ferroar você para que você se mexa, para que você se posicione e assuma as responsabilidades. Você não tem tempo a perder. Deus não falou para você, você vai viver 120 anos, use da melhor maneira possível. E você está no auge dos seus 40, e você fala, pô, tenho mais 80, posso dividir, né, em viver para mim, viver para os filhos, e viver para o mundo, e depois eu vou viver para Deus. Mas não é assim que funciona. A realidade é que você não sabe que dia você vai morrer. A realidade, você não sabe quando essa hora vai chegar. E Deus te chama a assumir a responsabilidade hoje, não amanhã, é hoje. Então ele vai dizer que o objetivo é estimular o preguiçoso à ação. Elas o aguilhoam para que se faça alguma coisa, mas elas também pretendem ser fixadas em nossas mentes como pregos para dar coragem, estabilidade e perspectiva de vida. Nós devemos, meus irmãos, além de receber essas ferroadas, pregar essas palavras que Deus tem trago para mim, para você constantemente, e gravá-las no nosso coração constantemente, para que a nossa vida seja transformada, conformada, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas muitos de nós temos desviado das ferroadas. Mas se você é um eleito de Deus, se Deus tem um propósito redentivo na sua vida, eu quero dizer para você que Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. E pela graça de Deus, e com alegria nós estaremos aqui para receber a ovelha machucada. Com alegria nós iremos adorar esse Deus que restaura. Então, meus irmãos, não brigue com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Não brinque com a sua vida, não brinque com o pecado, não brinque de ser crente. Não faça isso. É melhor você entrar numa jaula de um leão faminto e chamar esse leão para briga. E brigue com ele, eu te garanto que vai ser menos perigoso do que você brigar com o leão da tribo de Judá. Não brigue com Deus, não resista aos aguilhões que graciosamente Deus tem trago para mim e para você semana após semana. Porque essas palavras aqui, meus irmãos, expressadas no verso 11, são dadas pelo único pastor. Foi Deus quem mandou ele dizer, foi Deus quem disse. É o Deus Todo-Poderoso. Tudo que Eclesiastes disse, tudo que Gênesis disse, tudo que Apocalipse disse, tudo que está entre os dois, foi Deus quem disse. Veio do trono de Deus, da vontade de Deus. Nenhuma vírgula está fora da vontade de Deus. Por isso nós devemos não só admirar a sabedoria de Salomão, mas trazer as verdades quanto à realidade da vida. É preciso eu e você submeter essas palavras que têm sido tragas para mim, para você constantemente, como autoridade máxima na nossa vida. Não adianta você olhar para as Escrituras e dizer, é palavra de Deus.
é suficiente. Mas qualquer tipo de problema, você não recorre a Deus, você não recorre às Escrituras. Na verdade, você só recorre às Escrituras quando tudo se perdeu. E Deus, Ele vem dizendo nas Escrituras o modo de você viver, o modo de adorá-lo, o modo de cultuá-lo, o modo de ser marido, de ser pai, de ser servo, mas nós constantemente somos sábios aos nossos próprios olhos. Nós dizemos com a nossa boca, isso é palavra de Deus, mas a nossa vida não acredita que isso é palavra de Deus, a ponto de nós darmos de ombro, como os nossos filhos às vezes fazem comigo e com você. A gente avisa, e eles olham para mim, para você e falam, nós fazemos assim com Deus. Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama à confissão, nós constantemente somos lembrados disso, mas nós olhamos para o mundo, nós olhamos para Deus, e nós não queremos matar a vontade, nós não queremos matar os desejos, nós não queremos parar de sentir prazer no pecado, e nós sentimos mais prazer nas coisas, no pecado, do que no próprio Deus. Mas nós continuamos orando e pedindo a bênção de Deus, o livramento de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus, mas nós não queremos a exortação de Deus, nós não queremos, ser moldados à maneira de Deus. Se nós pudéssemos viver do jeito que a gente queria ter riqueza, ter saúde, não ter sofrimento, e Deus fica lá onde que Ele está, só manda para nós os recursos, mas não é assim que funciona. A realidade da morte, a realidade que eu e você um dia encontraremos com Deus, e nós vamos ver isso mais adiante, tudo que você faz aqui vai impactar e influenciar diretamente naquele grande dia. Você tem esses poucos anos de vida para se preparar para aquele grande encontro, e o dia que você, o dia que nós estivermos diante do Deus verdadeiro, não tem ré. Não tem como você estar diante de Deus e falar, Senhor, 5 minutos, deixa eu voltar lá atrás. Não adianta você chorar, não adianta espernear, a chance acabou, a porta da graça fechou. O aguilhão agora não vai mais vir na sua consciência, o aguilhão agora vai estar diante de você e ele vai te ferroar com a sentença mais dolorosa e eterna: apartai-vos, maldito, não vos conheço. Por isso que Salomão, Deus, Ele está querendo mostrar para mim e para você que ainda há uma chance, ainda há uma saída, e Ele tem falado para mim e para você aqui, que nós devemos nos voltar acima do sol. Nós não estamos apenas vivendo debaixo do sol, nós, meus irmãos, estamos vivendo debaixo do Filho de Deus, Cristo Jesus, que se entregou por nós. Tudo vem de Deus, queira você ou não, aceite você ou não, entenda você ou não, tudo vem de Deus. Deus sustenta a minha vida e a sua, Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, nada foge ao controle dele. Não desespere da sua vida, entregue ao Senhor e durma, faça aquilo que está ao seu alcance, faça de maneira que agrada a Ele. Seja o melhor funcionário, seja o melhor estudante, o melhor filho, o melhor pai, o melhor esposo, faça tudo para a glória de Deus, e aquilo que foge à tua responsabilidade, descanse em Deus, porque o guarda de Israel não dorme. Para que você vai desesperar da sua vida? Não tente mudar situações, não tente mudar pessoas, você é incapaz, você não muda a si mesmo. E no verso 12 ele vai dizer assim, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, o muito estudar é enfado da carne. E Deus aqui está falando assim, atenta, olha a graça de Deus, olha a bondade de Deus. Quantas passagens na Bíblia nós estamos vendo Deus disse, atenta meu filho, lembra-te, para, converta, se arrependa, meu filho, e Deus aqui de novo, atenta meu filho. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem a finalidade de instruir, de advertir, de admoestar, porque ela é a palavra do próprio Deus. E o que Ele está querendo mostrar para mim, para você aqui, que embora tenha muitos livros escritos, que embora existam muitas filosofias, muitas sabedorias,
e existe talvez muitos caminhos, nenhum se iguala à palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer que o muito estudar, o fazer livros é enfado, porque muitas pessoas buscam os 12 passos para o sucesso, os 14 princípios do casamento feliz, os 15 passos de uma vida financeira e próspera, os 4 princípios de filhos prudentes. E nós constantemente vemos a sabedoria dos homens através de artigos, de livros, de programas, de pessoas que arrogam para si, que encontrou a roda novamente, que reinventou algo que ninguém até hoje, no decorrer de todos esses anos, encontrou. Eu acho fenomenal a audácia das pessoas na internet, porque elas falam assim: quero te contar uma coisa na Bíblia que você nunca ouviu. O que é isso? Desprezando mais de 2000 anos de história da igreja, desprezando toda a revelação do Antigo Testamento. Que soberba e arrogância é essa de alguém arrogar para si que encontrou algo diferente? Salomão vem falando para mim e para você: não há nada novo. E alguém fala: encontrei um jeito agora de você sair da miséria. Eu vejo pessoas que indicam livros, a qual eu tenho muitos ali, principalmente com relação a dinheiro, e fala: meu irmão, aqui está o segredo da chave da prosperidade financeira, os princípios estão aqui, sigam eles, e tudo te irá bem. Pessoas que vêm trazendo revelações, querendo reinventar a roda. Então, a ideia aqui é que atenta os seus ouvidos, preste atenção. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, este mundo tem muitas vozes, e vozes querendo te roubar constantemente, mas só existe uma única voz do verdadeiro e único pastor, ao qual você merece dar toda a atenção da sua vida. Todos os recursos, nenhum podem te levar à verdadeira vida e à plenitude da vida, a vida abundante. Então se atenta. Por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça. Por quê? Porque nela, eu e você, nós somos conformados, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer agradar a Deus, é a palavra de Deus quem tem a instrução. Quer conhecer a Deus, é a Bíblia. João vai dizer isso para nós: vocês examinam as Escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. As Escrituras, meus irmãos. E depois de tudo que foi dito aqui, Salomão ele vai encerrar nesses 2 versos. E essa seção aqui, dos versos 9 a 14, é a ideia de algo de extrema importância. É por isso que ele coloca na terceira pessoa. Tudo o que ele disse é extremamente importante, mas agora o que ele vai dizer é o resumo de tudo que eu disse. Isso agora é o filé mignon. De tudo que eu disse, não se esqueça disso. Isso aqui é algo extremamente importante. Então ele vai trazer um resumo prático de como nós devemos responder tudo aquilo que ele já mostrou nos versos anteriores. E Salomão aqui ele conclui nesses 2 versos aqui o como você deve viver e algo que irá acontecer. São verdades que nós nunca devemos perder de vista. Então, algo que vai acontecer e como eu e você deve viver, ele vai dizer: vive em obediência, porque eu e você temos um encontro inadiável com o Todo-Poderoso, inegável. Por isso que ele vai dizer no verso 13 e no verso 14: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, de tudo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, naquele dia, Deus vai colocar a minha vida e a sua num telão,
E todas aquelas feiuras que você não confessou diante dos homens, Deus vai escancarar para toda a humanidade. E por causa do seu medo das pessoas, por causa do temor de homens, por causa de você não confessar, você vai ter a sua vida exposta. Por isso que Deus está dizendo: atenta, confesse hoje, se arrependa hoje. O Túlio Maravilha tinha um ditado, porque o Túlio ele fazia gol de tudo quanto é jeito, e o Túlio uma vez fez um gol muito feio, gol de perna de pau, e o repórter chegou nele e falou: Túlio, mas esse gol é muito feio. Aí ele falou: não existe gol feio, feio é não fazer gol. Ele era um artilheiro. Meus irmãos, não existe pecado feio. Feio é você não confessar, feio é você esconder, feio é você omitir. E a oportunidade é hoje. Confesse. Eu e você temos que lembrar, isso não é assunto, mas só para ferroar sua consciência. Perdão não é sentimento, perdão é uma transição. Perdão é algo que eu e você devemos transicionar, algo que eu e você devemos fazer, não algo que eu e você devemos sentir. Por isso que nós temos que nos atentar. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos. E temer a Deus aqui sempre está ligado a honrar, a obedecer, a reverenciar, a adorá-lo como Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele já mostrou para nós, lá no capítulo 3, Ele instruiu que nós devemos temer, por quê? Porque as suas obras são eternas. Deus exige de mim, de você, adoração santa. Ele exigiu de mim, de você aqui, temer a Ele e adorá-lo, mesmo em tempos de sofrimento, em tempos de prosperidade. E agora, meus irmãos, Ele nos convoca a temer a Deus e obedecer Ele, porque um dia eu e você nos apresentaremos diante dEle para o julgamento. E o final do verso 13 aqui, ele nos aponta que esse é o propósito e dever de todo homem, temer a Deus. E a ideia aqui, e Deus aqui está querendo mostrar para nós, que a vida do homem se resume a isso. O que Deus está mostrando para mim, para você aqui, que a sua vida se resume a isso. Se tudo que você tem que fazer na vida, algo que é extremamente importante, relevante, inegociável, é isso. É disso que a vida se trata. No mundo caído, debaixo do sol, afetado pelo pecado, a coisa mais importante é temer a Deus, reconhecê-lo, adorá-lo, invocá-lo e crer nele. É disso que a vida se trata. Esse período da história, Deus, Ele deixou para que o seu povo se arrependa, seja transformado, reconheça, e Ele vai vir buscar um povo santo. A sua vida se resume a isso. De todas as possibilidades de sua existência pode trazer, meus irmãos, as duas coisas mais importantes. O grande pastor antecipa para mim e para você hoje: você vai morrer e vai ter o encontro comigo. A vida se resume a isso. Viva a sua vida sabendo que você vai morrer e que você vai encontrar com Cristo. E se você regular, se você sintonizar a sua vida com isso em mente, a sua vida com certeza vai glorificar a Deus. O problema é que nós temos vivido como se nós tivéssemos tempo sobrando. Nós temos vivido como se Deus, o amoroso, glorioso, paciente, longânimo Deus, não fosse o justo Deus, porque a paciência de Deus um dia irá acabar para todos, mas aos poucos ela tem acabado para cada pessoa que tem rejeitado, e Deus tem chamado para esse encontro, e talvez o seu é essa semana, talvez o meu é semana que vem. Você está preparado, meus irmãos, para esse grande encontro? A sua vida, meus irmãos, ela se resume a isso. Você irá encontrar com Deus para ser julgado. Tudo na sua vida importa.
A sua vida não deve ser vivida levando em consideração o seu legado terreno. Quantas pessoas vivem pensando em deixar legado? Não, a sua vida, ela só é interessante quando você compreende o legado que Cristo deixou na terra. Creia em mim, eu morri por você, sofri por você, carreguei os seus pecados, morri a sua morte. Esse é o legado ao qual eu e você temos que nos apegar, não ao nosso. Salomão disse para mim e para você aqui que em breve tempo nós iremos esquecer e ser esquecidos. Você não lembra o nome do seu tataravô. Você não lembra. O Pelé, o rei do esporte, morreu e você não vê mais ninguém falando dele. Morreu. Mas você quer deixar legado. Você quer deixar uma história. Não. Você quer deixar história? Deixa as marcas e a pegada de um homem que olhou para cima do sol, creu em Deus e viveu a vida gloriando-se nele. Quer deixar legado para a eternidade? Prega o Evangelho, porque lá você vai encontrar com as pessoas ao qual você falou de Cristo, da salvação e do perdão e do arrependimento de pecados. O legado é isso. Se você quer deixar legado, deixe legados eternos. Imagina você encontrar lá no céu com aquele que você foi usado por Deus para pregar o Evangelho. Existe legado melhor do que esse? Existe coisa mais importante do que essa? Um legado eterno que eu e você podemos constantemente ter. Mas não, talvez nós estamos querendo deixar legados terrenos. Tudo, meus irmãos, na sua vida importa. Por isso que a sua vida deve ser vivida levando em consideração o preparo para aquele grande dia, ao qual você estará frente a frente com Deus no juízo. A sua vida se resume a isso. A minha vida se resume a isso. O homem se resume a isso. Viva a vida, meus irmãos, se preparando para encontrar com Deus. Eclesiastes, ele não termina com a promessa da graça, mas com a advertência do juízo. Para de pensar de que Deus quer te dar uma vida mais confortável. Não, Ele veio ao mundo para buscar e resgatar o perdido, a vida abundante, sem lágrimas, sem dor, é lá, não aqui. Pare de buscar uma vida prazerosa nas coisas daqui da terra, se deleite em Deus, busque em Deus. Deus aqui tem um propósito de apontar para mim, para você, o verdadeiro Evangelho, porque já que eu e você estaremos diante do juiz, todo-poderoso e justo, eu e você devemos ser encontrados justos, limpos, sem pecado. E a mensagem de Eclesiastes não é que nada importa, a mensagem de Eclesiastes é que tudo que nós fazemos importa. O que fazemos, o como fazemos e por que fazemos tem relevância eterna, tem impacto eterno. Porque importa, meu irmão, que você seja encontrado fiel, justo naquele dia. E o que você precisa para ser encontrado justo? Se revista da justiça de Cristo. E como que eu me revisto, pastor, dessa justiça de Cristo? Olhe para Jesus, reconheça que você é pecador, reconheça que você necessita de um Salvador, reconheça que sem Cristo você não é nada. Deposite sua fé nele, viva para Ele, obedeça a Ele, creia nele, creia que Ele levou todos os seus pecados, as suas dores, a maldição está sobre Ele, o castigo que lhe trouxe a paz estava sobre Ele, a morte o encontrou para que a vida te encontrasse. E por quê, meus irmãos? Porque Ele levou sobre si toda a justiça, a injustiça do pecado. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a verdade. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus, e o próprio Deus que matou o seu Filho e despejou toda a sua ira, não pense que Ele não irá fazer isso com os ímpios. Ele irá fazer.
Não brinque de viver um cristianismo falsificado, meus irmãos. Não brinque. Tudo importa, porque é o dever de todo homem obedecer a Deus. Por quê? Porque você irá se encontrar com Deus. Tudo que você fez, de bom ou de ruim, as suas obras importam. E é hoje, não é amanhã. Tudo importa. O que você pensa importa. O que você faz importa. Porque isso impacta diretamente naquele grande dia. As decisões têm que ser tomadas hoje, não amanhã. Tema a Deus. Obedeça a Deus. Esse é o dever de todo homem. O juízo é eminente. E nós temos visto coisas que nós não víamos com tanta frequência no mundo. E Deus, nas Escrituras, Ele vem nos alertando, eu e você estamos próximos do fim. Mas não fique achando que talvez Deus te conserve até aquele grande fim, porque é o fim da minha vida, como nós já dissemos, e Salomão vem dizendo, pode ser essa semana. Existe um vídeo na internet, depois por curiosidade você veja ele. Coloca no YouTube pessoas que morreram de repente. É interessante você ver quando a vida sai do corpo. Você vai ver jornalista apresentando um jornal ao vivo. Você vai ver pessoas fazendo coisas. E ali, naquele mesmo instante, a câmera pegou o momento que ele morre. E ele morre do nada. E você vê, é interessante, não tem como eu e você vermos o espírito da pessoa indo embora do corpo, mas você percebe que algo deixou o corpo, porque o corpo se perde, o corpo amolece, o corpo não é nada, e do nada isso acontece. E Salomão está querendo mostrar para mim e para você, tudo importa. Eu assisti a série dos Vikings, 6 episódios não, 6 temporadas. Demorou uns 5 anos para me assistir tudo. Terminei agora. E o que eu acho interessante na série dos Vikings, se você tiver curiosidade para ler um pouco da cultura nórdica, eles amam a batalha, eles vão com tanta sede para a guerra, com alegria, porque quem é o guerreiro forte, corajoso e que morre na batalha, o grande Odin, o pai de todos, tem uma mesa no grande salão de Valhalla, esperando aqueles corajosos que viveram com a espada na mão. E é interessante, a crença dele é bem apontada na série, e eles vão para as guerras difíceis, guerras talvez quase impossíveis de serem vencidas, mas eles vão para cima com tudo, porque importa como eles vão morrer. E eles lutam com toda ferocidade, com alegria, porque o verdadeiro guerreiro, ele vai morrer em combate, para entrar no salão de Valhalla, encontrar o pai de todos, Odin. E nós não vimos isso no crente. O crente, ele não levanta para as grandes batalhas diárias da vida, sabendo que aquele dia Deus preparou para você, para glorificá-lo, aonde Ele tem te colocado. E você não vive a vida como se fosse uma guerra de batalhas constantes. Você se rasteja pela vida, como se a vida fosse um peso para você, e você não reconhece que a vida é um dom de Deus. Viva cada momento, cada segundo, porque tudo importa. Tudo que você faz aqui vai impactar diretamente na eternidade, porque a chance é aqui, o jeito é aqui, a saída é aqui. Por isso, meus irmãos, vou pegar emprestado o texto que o irmão Antônio trouxe para nós no começo, e vou ler o verso 19 e eu encerro. Aquilo que Pedro disse no maior sermão de todos, talvez ninguém nunca pregou um sermão com tanta colheita, e ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os seus pecados. Nesse dia, o justo será encontrado justo, se a justiça do Cristo, do Salvador, estiver nele. Quando Cristo olhar para você, quando você estiver diante dele, de frente a frente, cara a cara,
e ele olhar para você e ver a justiça de Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não tema esse dia. Cristo te receberá com um abraço, aonde nós iremos escutar: venham benditos do meu Pai, entra no gozo ao qual eu tenho preparado para vocês desde os tempos eternos. Agora, se você e eu não formos encontrados com a justiça de Cristo, se nós não nos arrependermos e nós não nos convertermos, o que muitos irão escutar é: arreda de mim, malditos, não vos conheço. Eu espero que você se atente para as palavras de Deus, se arrependa e reconheça que só Cristo é a solução, a salvação e o caminho. Amém?